já como professora formada, certo? Ainda não era efetiva, ainda não tinha feito concurso para o Estado, mas como eu tinha formação em História, então eu já peguei as aulas de História todas que me competiam pegar. O ano seguinte, saiu um concurso. E aí foi esse concurso que eu fiz, eu e toda a minha turma. E aí, para a nossa alegria, todos nós passamos, né? E eu tive muita sorte, gente, porque meus pais moravam aqui, a diretora do nosso colégio era uma pessoa aberta, a professora Maria Emília Steiger, certo? Valorizava os professores formados. Eu cheguei em 1970, certo? Eu formei em dezembro de 69 e em 1º de março de 1970 comecei a lecionar no Colégio Wolf Clamin. Era o único que tinha. Não tinha outro. Não tinha outro. Era o único colégio. E olha que depois, hoje em dia está cheio, todo bairro tem um colégio, né? Naquele tempo você se lembra, né? Inclusive, vocês foram meus alunos lá em Harmonia, era uma extensão do Wolf que funcionava em Harmonia. Porque o Manuel Ribas era só de 1ª a 4ª. Depois que virou colégio. Certo? Manuel Ribas era de 1ª a 4ª. E foi no Manuel Ribas que eu terminei o primário, viu? Terminei lá o 4º ano primário. E aí, depois comecei a lecionar aqui no Wolf e fiquei no Wolf até 1992, dando aulas aí para o 1º e 2º grau. Fui convidada para dar aula na faculdade, aqui, no campus de Ponta Grossa. Dei aula 1 ano aí. 6 meses com História Geral e outro semestre com Antropologia. Telêmaco era uma cidadezinha, vamos dizer assim. Não tinha asfalto na maior parte das ruas, certo? Não tinha os recursos que temos hoje, certo? Poucos médicos, certo? Eu lembro que tinha um posto médico que a gente vinha aí para tomar vacina de vez em quando, mas era muito raro, o comércio era pequeno. Então a Telêmaco, sabe, era um povoado, eu posso dizer que era um povoado. Em relação à Harmonia, que tinha tudo, né? Tinha médico, tinha hospital, tinha tudo, né? E aqui em Telêmaco não tinha nada. Poeira. A gente conhecia, diferenciava até os alunos de Telêmaco, porque os coitadinhos iam com as roupas empoeiradas para a sala de aula. Porque nem água encanada direito não tinha por aqui. Então essa Telêmaco que eu conheci na década de 70. Mas aí, a cidade começou a desenvolver e aos poucos se tornou essa cidade que hoje em dia pode-se dizer que a gente se orgulha, né, de estar aqui, porque a gente viu uma cidade nascer e crescer. Eu acho que é um privilégio, sabe, gente? É um privilégio a gente ver uma cidade crescer. Porque a gente ouvia falar, no meu tempo, isso aqui era um carreiro de boi, era não sei o quê. E a gente viu isso aqui. Na avenida principal, o que nós tínhamos? Boi andando, tinha cabra, tinha cavalo, barro, tudo isso tinha na avenida lá. E a Harmonia não, era toda bonitinha, limpinha, arrumadinha, então era contraste, né? Inclusive havia uma certa diferença social entre Telêmaco e Harmonia. Os de Harmonia se sentiam melhores do que os de Telêmaco. Eu não era, né? Porque na verdade quem trabalhava aqui era funcionário da Clabin também, a sua maioria. Certo? Mas Telêmaco era aquela cidadezinha, né, que estava engatinhando. Até chegar a ser o que é hoje, né? Uma das boas cidades do estado, com esse potencial. Só a gente andar no comércio ali, a gente vê, cada dia está surgindo hoje as novas reformas aqui. Então, isso o que é? Isso é expectativa de progresso. Chovendo. Expectativa de progresso. Aqui, meu pai comprou esse terreno aqui, acho que em 1970, 71, por aí. Não tinha asfalto aqui, não. Quando nós mudamos para cá, o prefeito era o Dr. Ribas. E ele que mandou asfaltar. Quando nós construímos a nossa casa, já estava asfaltado. Ele tinha asfaltado essa avenida, que essa e acho que é a avenida principal lá. Eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, certo? Eu era pequenininha, não sabia ler ainda, meu pai me dava livro de história.
Vivia me comprando livrinho de história. Essa historinha de criança, né? Branca de Neve, não sei o que e tal. Só que eu não sabia ler. Aí até que um dia minha mãe falou, eu não vejo a hora que você aprenda a ler para você me dar sossego. Você quer aprender? Quero. Aí falou com meu pai ficou dando pulo de alegria, nesse mesmo dia ele passou. Eu não tinha idade para entrar na escola. Eu tinha 5 anos. Naquele tempo ninguém pegava mesmo criança menor de 7 anos. Aí fui, meu pai, nesse mesmo dia, passou numa livraria, comprou aquele kitzinho básico de alfabetização que tinha antigamente, uma cartilha, um caderninho de linguagem, lápis, borracha, aquelas coisas. Aí, a partir do dia seguinte, minha mãe começou a me dar aulas. Todo dia me ensinava uma liçãozinha. E eu, cada vez, estava querendo aprender mais. Eu gostei, certo? Eu gostei de aprender. E fiquei muito orgulhosa de mim mesma, porque eu já sabia ler, e minhas coleguinhas maiores que eu não sabiam ainda. Né? Porque elas não tiveram essa facilidade. Bom, eu assim fui, gente. Eu fui estudando, eu fui abrindo caminho, sempre gostei, né, de estudar. Aí, quando chegou na hora do vestibular, tinha aquela monte de opções, várias opções. Vestibular, história, de geografia, não sei o que e tal. E eu vi aquele programa, peguei lá na Universidade Federal o programa e tal. O que eu me identifiquei muito foi com história natural, que hoje nós chamamos de biologia, e com a história das civilizações. E naquela época, a gente muito imaturo, não sabe qual que vai fazer. Pensei, acho que eu vou fazer essa biologia aqui, que eu gosto de biologia também. Não gosto até hoje. Aí estudei todo o programa de biologia. Aí quando estava faltando poucos dias para encerrar as inscrições no vestibular, eu li o programa de história e falei, não, é a história que eu quero, eu vou para a história. Aí fiz o vestibular de história, estudei o quê? Acho que não cheguei a estudar um mês. E passei em 4º lugar no vestibular. Certo? Então foram assim, momentos muito engraçados, porque quando eu soube que tinha passado, eu avisei meus pais, né? Meu pai, minha mãe estava lá comigo. O pai ficou tão alegre que pegou seu Juvelino e foram tomar uns aperitivos para comemorar minha passagem pelo vestibular. Seu Juvelino e mais os amigos dele lá da Vinatel, não sei quem mais que estava lá, e comemorar, e tomaram umas outras e tal. Bom, filha única, né? Aí chegou a hora H. Ir para Curitiba, eita, mundo velho. Foi choradeira, chorava meu pai, eu chorava, minha mãe chorava, todo mundo chorava. Quando um parava, o outro começava, tá? Ela queria saber um lugar bom, de confiança, para me deixar, porque naquele tempo as meninas não tinham essa liberdade que tem hoje, né, de ficar em apartamento, essas coisas. Daí ele falou, tem um apartamento, tem um lugar muito bom para sua filha aqui, pertinho. É o pensionato das irmãs e tal, e deu o endereço para ela. Aí fomos lá, minha mãe falou com a irmã, que era a diretora, ela me aceitou, fiquei lá, certo? Os 4 anos de faculdade. Então foram 4 anos, assim, eu acho que de muita alegria, de muito crescimento, porque a gente aprendeu não só em termos de cultura, mas em termos de convivência, de conhecer as pessoas, certo? E foi, assim, gratificante, porque eu tive professores maravilhosos, certo? Eu tive, assim, os professores do mais alto nível, a gente pode dizer. Falei agora há pouco do professor Loureiro Fernandes, era meu professor de antropologia. Professor Igor, que até há pouco tempo ele estava na ativa, que era o professor de arqueologia. Professora Cecília Westphalen, que era uma mulher, que era diretora do departamento de história, uma mulher que falava 5 ou 6 idiomas com a maior fluência. Historiadora, advogada, mas ela também não quis ser advogada, preferiu ser professora de história. Era catedrática, naquele tempo faziam as cátedras vitalícias, né? Elas faziam um concurso e ficavam na cátedra até se aposentar, até o fim da vida quase. 2 grandes professores, um de professor de História do Brasil, que se chamava Brasil Pinheiro Machado, que foi governador do Paraná, foi interventor no tempo do Getúlio. E o outro, Bento Munhoz da Rocha Neto, que também foi governador de estado e foi meu professor de História da América. Então os nossos professores eram realmente professores. E outros mais, Rui Wachowicz,
Jaime Cardoso e tantos mais, gente, professores maravilhosos. Então eu acho que aquela turma que se formou, que teve o privilégio de ter esses professores, nossa, foi uma turma muito feliz, sabe? Porque depois que nós nos formamos, quase toda a minha turma fez concurso para o estado depois. Todo mundo entendeu. Então nós todos que fizemos concurso, todos passaram. Não teve nenhum que foi reprovado. Então você vê o nível da turma, que era uma, né, nós fomos muito bem preparados. Então foi essa vivência assim, que eu tive na universidade. Nesse período conheci muita gente, né, muitos lugares importantes de Curitiba, nesse setor cultural, museus, casas de arte, bibliotecas, enfim, pesquisas que nós fizemos nos arquivos, arquivo público, arquivo da Cúria Metropolitana. O Davi Carneiro foi justamente nesse período em que eu era estudante de História. Tá? Nós, levados pela professora Cecília Vestiphalia, nós fomos conhecer o Museu Davi Carneiro. E foi dessa forma que nós conhecemos o professor Davi Carneiro, que ele nos mostrou, teve assim a gentileza de mostrar todos os recantos do seu museu, todas as peças. Mostrou o carinho que ele tinha com cada peça, como é que contou a história de cada peça, a importância que aquilo representava para a história do Paraná. Eu disse, nessa oportunidade a gente conversou bastante, ele nos deu aulas de história, do valor de cada peça histórica, o que aquilo representava para a história do Paraná, para a vida de cada paranaense, o que significou aquilo. E nós somos o quê? Aquilo que as sociedades antigas delegaram para nós, e as do futuro vão ser aquilo que nós deixarmos para elas. Tá? Então, se nós não deixarmos bons exemplos, não deixarmos assim essa noção de amor, né? Pelo nosso país, pelas nossas coisas, nós não podemos esperar nada das gerações que vierem, certo? Porque elas vão vir sem valores. Não é isso que nós temos que pensar, gente.